volta com o nosso Você Bonita. Eu te convido para um bate-papo muito legal, esclarecedor, cheio de informação e de números. Porque hoje, mais uma vez com a gente, ela que é nutricionista, ela é chefe, cozinha, que é um negócio. Gabi Esteves, bem-vinda! Tudo bem? Muito prazer tê-la aqui. Estamos já no mood rosa. Falei pra vocês que tem coisa aqui que a gente não explica, mas que acontece, é uma energia muito boa, que eu acho que chega até o público todo dia, né, Gabi? É isso aí, né, Cá? Lembrar todas as mulheres que a gente precisa se cuidar. É isso, em homenagem ao Outubro Rosa. O nosso assunto hoje, na verdade, é uma pergunta. E eu comentei há pouco que a gente vai falar de alguns números, porque a Gabi vai trazer dados e vai contar de uma pesquisa recente, né, que hoje nós estamos conhecendo, que responde a seguinte pergunta: será que existe obeso saudável? Sabe aquela história? Ah, eu sei que eu tô acima do peso, mas eu fiz todos os meus exames e tá tudo bem. Como é que foi essa pesquisa, Gabi? Bem-vinda. Obrigada, Cá. Eu acho muito importante, Carol, a gente esclarecer que essa pauta não tem de forma nenhuma uma questão de julgamento às pessoas, né, acima do peso, mas sim uma questão assim informativa e de muita ética e comprometimento do seu programa e da minha profissão, da minha pessoa aqui com o pessoal. Carol, há uns anos atrás saiu uma pesquisa em que as pessoas que foram acompanhadas meio que provavam que se a pessoa estava ou acima do peso ou obesa, que essas pessoas, se mantivessem ativas, fizessem atividade física, elas seriam pessoas saudáveis. E aí, vários pesquisadores se incomodaram e se questionaram e fizeram um artigo recente com 61 mil participantes. Então, assim, foi uma pesquisa bem ampla e eles comprovaram que pessoas com sobrepeso já estão com um risco aumentado. Por quê? Porque a obesidade é uma doença. Então, eu estou obeso, mas eu não sou doente, eu não tenho colesterol alto, eu não tenho diabetes. Mas se você é obeso, você já tem uma doença. Certo. E a obesidade, por ser uma doença, traz outras doenças junto com ela. E as mais comuns são as doenças cardiovasculares. Então, o grupo de pesquisadores, os médicos que mais se incomodaram com essa questão de obeso saudável, são cardiologistas, né? Eu trabalho com vários. Sim. E era muito discrepante o que a gente via no consultório e o que aconteceu, o que foi dito nessa pesquisa. Entendi, num primeiro momento. Até porque a gente sabe que algumas questões, e a genética está envolvida, como tantas vezes em tantos assuntos, a gente, né, já teve aí esse panorama e essa questão da genética e da hereditariedade. Para alguns pode ser que chegue antes e para outros pode ser que chegue depois. O problema é mais ou menos nesse sentido. Mas o fato de estar acima ou de ser obeso já é considerado uma doença. Já é considerado uma doença. Vamos colocar uma primeira imagem na tela que a gente tem esses números para vocês. Ó, a gente destacou. Então, vamos lá, Gabi. Vou pedir para os meninos jogarem aqui para mim, por favor, para a gente ler, que está bem pequenininho. Carol, foram vistos, olha lá, pode falar. Esses números de obesidade no Brasil, né, são dados recentes, tá? Que mostram que aqui no Brasil, pessoas com excesso de peso já são 55,7%. Então, nós temos mais pessoas com sobrepeso e obesas do que pessoas eutróficas, como a gente diz. E, Carol, os pesquisadores fazem aí uma previsão muito ruim de que em 2030 a gente vai ter uma inversão da pirâmide aí populacional, com muitos mais obesos do que pessoas eutróficas. Nossa. E a gente vê aí que obesos tem um número maior de mulheres do que homens com sobrepeso também. A gente sabe que por todas as questões aí hormonais também, que tantas vezes a gente discute, né, Carol? Mas esses números são importantes da gente, como cientista aí, como até
informativo de população para a gente ver o quanto nós precisamos mudar a base da alimentação. Então, o quanto é importante a educação nutricional nas escolas, o quanto é importante a gente voltar com arroz e feijão e largar os industrializados, né? Então, a gente voltar um pouco aí no tempo, nas nossas raízes, para que a gente não chegue nesse absurdo que é inverter a pirâmide, né? Não, e chama a atenção essa questão, e por isso eu iniciei nosso papo comentando a questão dos exames. A gente tem, eu acho que é uma prática de qualquer ser humano de realizar os exames, aí agora a gente tem recurso, a gente abre, né? Aí a gente lê o exame, a gente consegue interpretar, porque nós temos valores de referência, e aí a gente fala assim, não, tá tudo bem, porque tá tudo dentro do valor de referência. No entanto, as pessoas já têm outras queixas de acordarem indispostas, de terem mais fadiga crônica, só que isso não aparece em exame. Então, queria que você contasse um pouquinho, Gabi, até para quem está em casa e que se identifica com alguma das questões, fala assim, não, mas eu fiz os exames, mas tá tudo bem. Mas eu me sinto diferente do que o resultado está no exame. Sim. Como é que é a prática clínica, que eu acho que é a soberana, né? Sim. Carol, o que acontece? Num momento de sobrepeso, início de obesidade, principalmente em indivíduos mais jovens, a gente vê uma adaptação do nosso corpo. Nosso corpo é muito sábio, né? É muito perfeito. Então, a gente acaba tendo aí uma modificação metabólica para que a gente consiga se manter saudável mesmo com aqueles excessos que estão acontecendo. Então, assim, no consultório, Carol, eu trabalho muito com cirurgia bariátrica. Eu vejo pacientes que vêm para mim e falam assim, olha, Gabi, eu tenho recomendação de operar desde 2010. Mas aí, assim, estava tudo bem nos exames, só meu peso que estava alto. Mas agora eu já estou com gordura no fígado, meu colesterol está alto, eu tenho pressão alta, estou pré-diabética, agora é a hora. Entendi. Né? Então, as pessoas têm mesmo essa questão, sabe, Carol? E uma frase de um médico maravilhoso que eu gosto muito diz o seguinte, não estar doente não significa que você tem saúde. Verdade. Então, Carol, é isso que a gente precisa ver. Chegou num ponto de que você está com sobrepeso, está indo para a obesidade, você já está doente. Verdade. Vamos lá, vou colocar na tela agora. Você relacionou, então, as principais doenças que podem vir, que estão associadas à questão da obesidade. Vamos lá. Sim. Carol, esse foi um estudo que fizeram com pacientes pré-cirurgia bariátrica, tá? Então, pacientes que iam operar, então, que são obesos, né, não com sobrepeso. Então, a gente vê... 39% mais chance de sofrer doenças cardiovasculares. A gente vê um risco, Carol, aumentado de até 24% de morte súbita. Uau. Então, uma coisa bem importante. 60% mais chance de desenvolver hipertensão arterial sistêmica. Nossa, então, é bastante também. Olha esse. 90% a mais de desenvolvimento de diabetes tipo 2. Então, é aquele que a gente desenvolve depois de forçar aí nosso pâncreas a trabalhar mais do que deveria. 44% mais chances de desenvolver a apneia do sono. Então, pessoas roncam, têm interrupções do sono, diminui muito a produção toda hormonal, então desequilibra o corpo inteiro. Então, um número bem expressivo. E 40% mais chances de desenvolver dislipidemias. Então, colesterol alto, triglicérides alto, o colesterol bom baixo. Então, isso são os mais simples aí que a gente pode indicar de pessoas com obesidade. E é interessante o seguinte, a gente bate na tecla da prevenção, né? Porque quem está passando por isso certamente está correndo atrás, né? Está tentando mudar a alimentação. Agora, tem muita gente que vai levando e que, sem perceber, ainda mais esse ano que a gente sabe que aumentou o consumo de coisas que não são tão saudáveis assim, inclusive o álcool e açúcar e pão. A gente falou muito do pão e tal. E aí que vão chegar no final do ano com uma conta, né, do ganho desse peso e tal.
e que podem adquirir essas doenças, não é porque parte da vida não estiveram acima do peso, que estão livres, então, de terem esses problemas, não é isso, Gabi? Sem dúvida, Carol. E às vezes a gente vê pessoas assim, com sobrepeso, que são jovens, mas que passam um ano como esse, de muito estresse, de modificação alimentar mesmo, e falam, nossa, mas eu não tinha nada, Gabi, olha agora meus exames e tal, se desesperam, né? E também, Carol, essa questão de exames, claro que é uma base absurdamente ótima para a gente levar em consideração. Mas assim, será que fazer um exame de sangue realmente vê o nosso corpo inteiro? Né? A gente não tem aquelas questões subclínicas, uma pessoa que tem assim, cai unha, o cabelo ruim, cai cabelo, unha ruim, cansaço, e faz os exames de tireoide, por exemplo, e está tudo bem, mas que tem o subclínico daquela condição. Sem dúvida. Então eu acredito também, sabe, Carol, que a gente tem as coisas subclínicas de uma hipertensão, o subclínico de um diabetes. Tá. Então, eu acho que assim, não é um preconceito contra os obesos e pessoas com sobrepeso, pelo amor de Deus, e eu sei muito bem na pele o que é passar por isso. Sim. Mas é o seguinte, Carol, a gente não pode fechar os olhos, né? A gente não pode se conformar com a situação, porque hoje a gente tem muita informação, temos muitos caminhos, não só a cirurgia, como eu trato, como o clínico, o balão, atividade física, né? A gente tem tantas possibilidades, então eu acho que a gente tem que ter a consciência de que estamos sim correndo risco quando estamos com sobrepeso e somos obesos. Perfeito. Vamos colocar na tela então perguntinha do público, olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Tati, um beijo. Como calculamos se a pessoa é obesa? Acima de qual número já podemos considerar? Boa pergunta, Tati. Tati, uma coisa geral assim para a população, a gente faz o cálculo do IMC. Né? Então a gente pega a sua altura, então por exemplo 1,60 vezes 1,60. Escreve esse numerinho, daí você divide o seu peso por esse número. Se tiver até 25, você está eutrófica, então você está saudável. De 26 a 30, você está com sobrepeso. E acima de 30 já é obesidade. A gente sabe que IMC é uma coisa assim muito vaga, né? Porque a gente não vê massa muscular, a gente não vê exatamente a densidade óssea, tudo. Densitometria óssea é um bom exame para a gente ver. Legal. E bioimpedância também é um exame mais fiel para a gente saber. E eu acho que, gente, uma coisa muito importante, a gente tem que se observar. Que queixa, o que está sentindo, né? Hoje acordei como, né? E aí tem a frequência daquilo para a gente levar realmente como uma queixa para o profissional. Sim. Tem mais perguntinha do público. Obrigada, Renata. Um beijo para você. Uma pessoa com sobrepeso que faz atividade física, se alimenta bem e mantém seus exames em dia, comparada com uma pessoa que não tem sobrepeso, mas que fuma, não cuida da alimentação e não faz atividade física, ambas vão ter os mesmos riscos. O sobrepeso seria determinante a esse ponto? Puxa, que pergunta maravilhosa. Eu queria ter uns 10 minutos a mais. Vamos lá, Gabi. Renata, sim. Mesmo fazendo atividade física, tendo os exames, né? Você tem um risco maior, sim, por ter esse sobrepeso. Então, esses estudos foram corrigidos, essas situações de tabagismo, de falta de atividade física. Então, eles compararam pessoas em momentos iguais, vamos dizer. Entendi. E sim, o sobrepeso tem esse fator muito prejudicial. Quem, claro, não está acima do peso, como eu disse há pouco, mas também não tem hábitos de vida saudáveis, tudo isso é adquirido. A pessoa pode, então, tudo que você comentou de outras doenças, ter. Carol, mesmo não estando acima do peso. Não está doente não significa que não tem saúde. Essa é uma frase perfeita. Porque às vezes você olha nisso e fala, não, tá tudo bem, olha o meu peso, sou magro e tal. Mas aí tem aqueles magros que são magros no corpo inteiro e tem uma barriguinha saliente, que pode ter uma gordura visceral que pode comprometer. Então, acho que são vários aspectos. Eu vou colocar mais uma perguntinha que dá tempo de responder antes de encerrarmos. Ai, bom demais esse assunto, adoro, Gabi, aqui na tela.
Obrigada, Rô, beijo pra você. Engordei 14 quilos durante o climatério. Estou com sobrepeso indo pra obesidade. Qual a melhor dieta pra essa fase? Ai, eu lembro da minha mãe. Maravilhosa. Nutri de mami aqui, ó. Nutri de mami. Ela foi tão linda, né? Emagreceu 10 quilos, gente. Muito legal. Foi linda. Temos 1 minuto, Gá, pra você pelo menos Ai, dizer Rosa, o que se tira. Vamos lá. Rosa, é muito difícil, acho que a gente tem que fazer um acompanhamento com o ginecologista, a gente tem que avaliar toda a questão aí hormonal, mas no ponto de vista alimentar, fazer uso de alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, então ômega 3 é muito legal, frutas vermelhas é muito legal, diminuir o consumo de processados, de industrializados, uma dieta low carb é super interessante. Mas procura ajuda, porque tem muita coisa que a gente pode fazer aí pro restão da sua vida ser muito mais saudável. É isso, gente, é isso. Dá tempo, todo dia. Nunca é tarde para começar uma coisa que é muito boa, né? Sim, sem dúvida. Vou agradecer nossa querida nutricionista. Vai lá no Insta para segui-la, @nutricionista Gabi Esteves. O Gabi é com Y. @nutricionista Gabi Esteves, tudo junto. Telefone e WhatsApp para entrar em contato com ela, 97367 9977 97367 9977. Muito obrigada, minha amiga. Beijo, obrigada. Amo sempre. Vejo vocês amanhã ao vivo, ao meio-dia. Beijo!